em começo de carreira. Todo pequeno leitor tem o direito de ser o herói. Tem alguém escolher o personagem principal. E decidir quando e como quer ler. Comigo no ensino médio, eles são 2 nordestinos que vieram muito jovens para cá, pro Rio de Janeiro, né, para Miguel Couto, que é onde eu moro. E a minha mãe, ela sempre me incentivou muito a leitura, e toda vez que a gente ia no mercado, eu lembro que ela comprava para mim um quadrinho da Turma da Mônica. Então, basicamente, eu fui alfabetizada pelo Maurício de Souza. Minha mãe me ensinou a ler quando eu tinha 4 anos. Tá caindo flor, tá no céu, tá na terra, ele tá caindo flor, tá no céu. O Mágico, Rosiana Murray. Na noite do circo, o mágico desperta estrelas, descostura os fios do impossível, acende com cuidado uma surpresa a cada passo. E logo um lenço vira lança, um leque vira laço, o circo todo vira magia, vira dança. Eu sou bibliotecária, educadora, mediadora de leitura e eu vim hoje contribuir aqui com esse curso falando sobre literaturas afirmativas. E diversidade, como diversificar e tornar as nossas leituras e nossas ações como agentes culturais e literários muito mais empáticos e inclusivos. Falamos sobre literatura afirmativa, sobre a perspectiva da representatividade, existência e também celebração de diversos corpos, diversas vivências, diversas culturas e afirmação de que todas as pessoas são válidas e muito importantes para a construção dessa sociedade em que a gente vive. Foi uma experiência muito bacana, estivemos aqui só com mulheres e foi muito enriquecedor e extremamente valioso, inclusive eu tenho admiração completa por toda essa iniciativa movida por mulheres que fazem e entregam literatura e a transformação social. Foi muito bacana. Indica aí uns livros pra gente. Ah, tá. Eu amo indicar livros, então eu vou indicar aqui alguns títulos para vocês. De literatura infantil, eu quero indicar Milo Imagina o Mundo, Julian é uma Sereia, Guilherme Augusto Araújo Fernandes, 3 títulos maravilhosos que eu gosto muito. Literatura juvenil e adulta no geral, livros que eu gosto são, deixa eu lembrar, tipo Uma História de Amor, que é uma história LGBT, que ia mais. Tem também 1 Milhão de Finais Felizes, que é do Vitor Martins, brasileiro. E é isso. Eu acho que temos aí muitas literaturas, muitos títulos muito bons. Vale a pena experimentar, vale a pena abrir o coração e encarar as leituras e os livros com mais peito aberto, porque tem muita coisa boa sendo produzida. Obrigada. Eu defendo bastante essa separação. Não separação, talvez eu acho que mudar o termo que a gente. Esse destaque, né? Que nem a Nath falou. Que é realmente para valorizar, porque a gente está num contexto onde as pessoas, assim, já dizem que não gostam de ler, né? A maioria delas não gostam porque é isso, não teve o acesso, né? Um acesso de qualidade, não apresentaram de forma prazerosa, né, para as pessoas, então elas acabam tendo esse já afastamento de primeira, né? Eu digo isso muito do público adulto, né? O público infantil sempre é muito mais fácil de você vir para o mundo do encantamento e tal, de você aproximar para a literatura. Mas para um outro público é mais difícil realmente. Então quando você destaca, as pessoas conseguem visualizar de primeira e elas conseguem perceber que existe esse grupo que escreve esse tipo de literatura, sabe? Ela percebe. E é mais fácil também pra gente achar, né, dentro da biblioteca. Quando é uma biblioteca menor, claro que é mais difícil fazer esse destaque, mas quando é maior a gente consegue, às vezes é até difícil de achar. E aí tem até um exemplo de uma leitora lá da Judite Lacaz, que ela gosta muito de ler
terror, suspense. E aí, no dia, foi até a mãe que estava na biblioteca, ela não lê muito esse tipo de literatura, e aí ela não sabia muito o que indicar. E aí ela lembrou de um autor que acho que ele é da Pavuna, inclusive, o Etienne, que ele escreve muito bem esse tipo de literatura, e ela foi apresentar pra ela. Ela já começou, ela nem falou tipo, do Rio de Janeiro e tal. Poxa, brasileiro é bom, tem certeza. Então assim, Porque também tem essa questão de que, por exemplo, principalmente a gente hoje está muito. A gente acaba consumindo muitas coisas por causa de rede social e tudo mais. E se a gente procura os perfis de livreiros, você só vê literatura internacional. Então você acha que só Stephen King que escreve. E aí você não lembra. E aí, brasileiro, não é possível, é uma droga. No máximo, quando um se destaca, sei lá, o Rafael Montes, mas tipo, só ele. E às vezes é um livro que ele conseguiu fazer bombar assim na internet. E aí ela pegou e assim, tem pegado muitos livros a partir disso. Então, eu acho que quando a gente deixa essa coisa mais visual, porque o visual ele conta muito, né? E o ambiente, a mediação de leitura, ela já começa ali, do espaço, do ambiente que ele é acolhedor, né? A forma que os livros eles estão dispostos também, já faz parte da mediação. Está à frente de um espaço literário, né? Ou uma biblioteca literária forte, assim, você também trazer isso, porque aí você chama para esse lugar de observar, olha aqui, existem essas obras, existe esse tipo de literatura. Voltar com essa representação. E colocou o artigo 5º da Constituição, que fala sobre o princípio da isonomia, onde diz que todos são iguais, e colocamos todos são iguais perante a lei e literatura para todos. Por um mundo mais justo e mais plural. Dos jogos com essa forma de apresentar o acervo para o leitor, vai depender um pouco de como é o público daquela biblioteca. Se a gente tem uma maioria ali de crianças, a gente tenta trazer esses livros que as crianças talvez não tenham visto ainda, ou que tenham uma pouca saída na questão de empréstimos, na questão de leitura. Ali na foto, no caso, eram livros na sua maioria infantis, né? Pode-se ver ali, mas a gente procura estar trazendo também os livros infantis junto com os juvenis, porque às vezes naquela atividade pode ter um público de faixa etária diferente, então acaba fazendo essa apresentação e tentando, de certo modo, alcançar mais públicos ao mesmo tempo. Bom, a segunda atividade que a gente vai apresentar para vocês é o bingo humano. A gente também tem essa prática de bingo nas bibliotecas. Bom, o bingo humano também é uma atividade onde são divididos 2 grupos, né? No bingo tradicional ele é de uma forma muito individualista, né? Ali o jogador, mas para o bingo humano a gente traz também essa questão do trabalho em equipe, de ser através de grupos. E aí a gente vai selecionar diversos livros, né, que a gente queira estar trazendo para o público que vai participar da atividade. E aí acontece muito dessa forma. Por que é bingo humano? No bingo tradicional a gente tem ali a cartela, né, disposta com diversos números, né? Só que no bingo humano a gente vira a cartela, né? A gente faz uma demarcação de determinadas quantidades de casas, né, em uma área específica, que pode ser dentro da biblioteca, pode ser na área externa. E aí nós viramos as cartelas, as equipes que vão participar do jogo, e os números são substituídos por livros. Ou seja, no momento do sorteio, será, em vez de ser sorteado números, vai ser sorteado ou o nome do autor ou o nome do livro. E aí cada integrante do grupo, né, o grupo ele vira ali aquela estrutura de cartela, cada integrante do grupo recebe um livro. E o objetivo final, aí a cada livro que for sorteado, a pessoa entra dentro daquela marcação da sua cartela, e o objetivo final é que vai ganhar, né, o primeiro grupo que fizer o bingo, que completar a cartela, ou seja, que tiver todos os seus livros ali sorteados. A segunda atividade é o dominó literário. Acredito que todo mundo aqui joga dominó, gosta de jogar dominó. Eu gosto muito do dominó literário porque ele tem uma proposta muito interessante
de estar apresentando os livros, mas não só de apresentar os livros, e sim apresentar os autores também, né? Para que esses leitores tenham conhecimento de quem são essas pessoas que escrevem os livros que eles ali estão tendo contato. Bom, na adaptação do Dominó Literário, a gente troca aquelas bolinhas, né, que vão ser quantidades de cores ou de números por nome de autores, pelas imagens dos autores ou as fotos dos livros, né? E aí vem com essa mesma estrutura de tem que ter 7 autores e aí tem que ter os gabões. E o que a gente, tipo assim, traz mais interessante, a Rede confeccionou 2 dominós literários. Um foi trazendo autores da Baixada Fluminense, foi na época que a gente tinha executado o projeto Ocupa Literatura na Baixada Fluminense. E aí a gente trouxe para os leitores autores que eram de 3 regiões da Baixada, Nova Iguaçu, Caxias e São João de Meriti. E ali, através daquela atividade, conforme eles iam ali buscando as peças, a gente apresentava o autor, apresentava a imagem que estava no livro, e ali ele poderia ter um conhecimento de quem era esse autor e qual é o trabalho que ele realizava. Bom, a próxima atividade é o Pique Bandeirinha Literário. A gente joga também dessa forma, onde é dividido os grupos, só que nas bandeirinhas a gente media um livro antes, faz uma contação de história, e aí tem também as estruturas das perguntas que são feitas por os grupos. E aí, esses grupos, a cada rodada, um integrante do grupo, né, compete de um grupo e compete do outro. E aí ele tem que ouvir aquela pergunta e, através daquela contagem, 1, 2, 3 e já, aquele integrante que está representando ali o grupo, ele tem que buscar a resposta daquela pergunta nas bandeirinhas. E aí ganha aquele ponto o grupo que trouxe a resposta correta. É uma medida, ela é um construto, né, que constrói mediação, que pode construir a mediação com esse objeto literário, né? Ela pode construir e ela constrói experiências estéticas, sempre construiu, isso não é novidade, não estou falando nenhuma novidade. E quando eu estou falando novidade, não estou falando nada dos anos 80, dos anos 70, não, estou falando milenarmente. A contação de histórias, ela é esse lugar de acolhimento, de acolhida de todos os seres, de todas as idades. Vamos pensar lá atrás, né? As primeiras histórias do mundo, né? Os primeiros contadores, os primeiros momentos de contação na fogueira, né? A gente ali, todo mundo junto, depois de um dia de trabalho, né? Depois ao anoitecer ou quando anoitecia. Aliás, por que não de dia e depois que anoitece? Que a gente conta histórias, que a gente partilha as histórias. Por que ler antes de dormir? Por que contar histórias antes de dormir? Coloca calma, né? Dá uma relaxada, deixa de levar. Eu, pelo menos, meus filhos não faço isso. Eles acalmam, o trabalho imaginário deles. Eu acho que pelo tempo de fixação da pilha, ela vai permanecer à noite, né? Acho que quando a gente escuta algo e a gente vai dormir, eu acho que a gente memoriza mais do que ao longo do dia, onde vem muitas informações externas, né? Tudo que você vê durante o dia, isso plasticamente falando, né, o sistema nervoso, ele vai elaborar quando você estiver dormindo, né? Então, como última experiência, é importante você trazer essa elaboração. E isto vem deste momento anterior, em que a gente está ali, de novo, lá ao longo da fogueira, ao redor da fogueira. Chão, olhando pro céu, né? Você usando o livro ou não, você tem que ter essa questão do contato visual. Aí da entonação da voz, ela já citou um pouco, também tem aquela questão dos personagens. Às vezes você quer criar uma voz específica para aquele personagem ou para outro personagem,
também é super válido. E também pra alguns momentos da história, tipo, de repente ela encontrou tal coisa, aí você, né, dá toda uma voz de suspense, porque tudo isso vai fazer a diferença. Ela foi, abriu a porta, encontrou alguma coisa. Não tem emoção, né? Eu coloquei ali que em 2017 eu descobri uma forma de mudar a minha realidade, foi quando eu tinha certeza de que eu iria mudar a minha vida através dos estudos, através da educação. E eu sempre fui muito apegada a isso. Sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito dedicada. E ali eu coloquei 2020, que eu comecei a ter meus transtornos, ansiedade, as crises. E em 2022 o meu primeiro sonho que foi realizado foi pro Cefet, né? O Cefet para mim era uma realidade diferente para os jovens, é uma oportunidade de estudar uma escola pública de extrema qualidade. Porque a gente ouve muito dizer que raízes, né, até pelos conceitos iniciais lá, e que são os conceitos que a gente encontra, que as raízes, elas não se movimentam, elas estão paradas. Inclusive, numa outra perspectiva, há quem use o termo enraizar como se fosse um termo de se prender, né? De não desenvolver. Mas no subsolo, onde nós não podemos ver, as raízes elas se movimentam o tempo inteiro. As raízes elas não estão ali paradas, somente recebendo nutrientes daquele lugar. Elas estão buscando. Aí esse foi o nosso projeto. E aí a proposta foi: a escrita vai ser sobre o território. Inicialmente, quando a proposta foi apresentada, né, para os frequentadores da biblioteca, eles são chamados de leitores aqui, independentes não são chamados de usuários, tem uma história por isso. E inicialmente assim, mas eu vou escrever o quê? Sobre esse lugar aqui. Sobre esse lugar. Teoricamente. E aí, na prática, as histórias são íntimas, né? Então, esse aqui foi um trabalho dessa comunidade, né? A escolha da capa, aqui tem um pé de jambo no quintal, não sei quem já foi ali no quintal, é um pé de jambo. A gente faz ele de pé de livro, que é uma atividade que a rede faz, cada biblioteca faz, e porque em volta da árvore os chinelinhos, aqui é uma vaquinha que circula aqui, sem a bolinha, né? Faz parte do imaginário deles. Dinheiro, estão comprando terrenos lá onde eles moram para fazer casa de campo. Quer dizer, para quem mora, aquilo é horrível. E para quem tem dinheiro, aquilo ali é o paraíso. Quer dizer, estão ocupando o espaço deles com casas de campo. Para abrir lá uma vez a cada 2 meses, 3 meses. É bem essa coisa mesmo, de deixar as pessoas pensarem que onde elas estão não é tão ruim quanto parece. Bonitinho, entendeu? Para vocês memorizarem bem a escrita de vocês, o convitezinho da biblioteca. Se quiser desenhar a carta, gente, do lado de fora pode desenhar, não tem problema, tá? Faz um desenho, faz um desenho, como é que se fala, do livro, né? Do enxuga. Aqui de Santa Rita, a sua biblioteca comunitária. Maria Ricardo! O livro inspirou a velha dragona. Vovó Dragão explicou então ao grande monstro que as manchinhas pretas que acompanhavam os desenhos eram letras. Enquanto
O papai vai à casa. As crianças tomam banho de banheira. A vida é muito curta pra ficar parado. 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 Maçarico e acordar passarinhos picando pedra para fazer ninho. Passarinho picando pedra para fazer ninho. Já pensou nisso? Vendendo canção pra quitação e consórcio. Eu tô vendendo canção pros funcionários e pros sócios. Eu tô vendendo canção pra bolha hype na cidade. Eu tô vendendo canção pra gente na comunidade. Eu tô vendendo canção de coração na humildade. Vocês vêm? Eu tô vendendo canção. 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 Olha o crack! Eu tô vendendo canção. Se puder tocar essa causa. Porque a gente trabalha. Segredos guardados há milênios. Homero, Virgílio, Dante e Drummond também tiveram seus momentos de luta com as palavras. Mas lutar com palavras é o mesmo que lutar contra o amor. É inútil luta que sempre perdemos. Por isso, infelizmente, devo de um poema. Obrigado, galera. Valeu, obrigado.